Hoje, então, vou falar sobre o esquema do fracasso. O esquema do fracasso, ele é um esquema que prejudica bastante as pessoas que têm ele. Vocês vão entender por que ele é tão prejudicial, principalmente para pessoas que estão no mundo dos negócios, pessoas que querem empreender, pessoas que querem, enfim, seguir adiante na vida, né? Esse esquema, ele atrapalha muito. A Malu, oi Malu. Deixa eu dar um oi aqui, vamos entrando. Vamos lá. Então, gente, o que é esquema, né? Isso eu já falei uma outra vez. Esquema, desde que a gente é criança lá e é criado pelos nossos pais, a gente desenvolve esquemas para sobreviver, né, ao ambiente que a gente vive, né? Aquela família em que a gente vive. Só que esses esquemas que é desenvolvidos na infância, a gente traz para a idade adulta também. Por exemplo, né, vamos dizer que eu tive um pai muito rígido, uma mãe muito rígida, né, talvez eu desenvolvi esquemas de perfeccionismo, né, que seria do padrão inflexível para sobreviver àquela família. Porque meus pais eram muito rígidos, a mãe e o pai, enfim. Só que eu trago para a idade adulta, né, esse esquema que eu aprendi de sobrevivência, né, onde hoje em dia ele me atrapalha bastante. Tá? Mas vamos falar sobre o esquema do fracasso, tá? Primeiro a gente tem que pensar, cada um tem que pensar o que é fracasso, né? Para cada pessoa, o fracasso ele tem um conceito, vamos dizer assim, tá? Então esse é o primeiro passo. O que é fracasso para cada um, né? Bom, pensando o que é fracasso para cada um, então a gente vai para um outro ponto, tá? Aonde esse esquema de fracasso ele entra na minha vida? Em que situações ele é ativado para mim, tá? Esse esquema de fracasso, né? Em que situações ele aparece? O esquema de fracasso ele tá muito atrelado às pessoas que elas têm um certo tipo de pensamento que seria assim: eu acho que as pessoas são melhores do que eu. Quando eu me comparo com colegas, né, pessoas que eu conheço, eu sempre acredito que eles são melhores. As outras pessoas dão certo e parece que eu não. Então sempre é um sentimento, né, de que eu sou inferior, de que eu sou menos, de que eu não sou tão inteligente, que eu não tenho tantas habilidades, né? Então sempre é aquele sentimento que eu acabo me colocando como inferior mesmo, tá? É muito comum, não sei se vocês já ouviram falar também, na síndrome do impostor. A síndrome do impostor é eu achar que o sucesso que eu estou tendo, ele não é verdadeiro, que parece que eu estou enganando as pessoas, né? É uma sensação de estar enganando os outros. Que se os outros descobrirem realmente quem eu sou, isso vai por água abaixo, tá? Então isso é muito da síndrome do impostor, que é bem comum pessoas que têm sucesso, né, acreditarem que não sabem por que eu cheguei lá também, né? Que parece que eu cheguei enganando as pessoas, tá? Então a síndrome do impostor ela é bem ruim nesse sentido, tá? Gente, então o fracasso ele sempre vem quando eu começo a comparar o meu desempenho, as minhas habilidades, o que eu sei fazer com outras pessoas, né? E eu sempre me sinto inferior toda vez que eu acabo me comparando, tá? Então, até tem uma frase aqui, né, da síndrome do impostor que ele diz assim: pessoas com esse problema elas não se sentem merecedoras de sucesso. Elas sentem que enganam os outros para que pensem que são capazes do que verdadeiramente são, tá? Então, é uma questão de eu sentir que eu tô enganando as pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar também, tá? Deixar algum comentário, enfim, fiquem à vontade, tá? Outra questão, né, do fracasso é... Bom, sinto que sou um fracasso na minha carreira. Existem muitas sabotagens que quem tem um esquema de fracasso faz. Por exemplo, se eu acho que eu não tenho potencial, então muitas vezes eu nem me desafio ou eu não procuro me desenvolver dentro da minha carreira. Então eu acabo me sabotando. Bom, logo, se eu me saboto, eu não consigo chegar onde eu quero, né? Oi, Carlos, tudo bem? Então, assim, existem muitas sabotagens
nesse esquema de fracasso? Se eu acabo não me estimulando, não me desenvolvendo, eu sempre vou ter aquela sensação de que eu sou um fracasso. Então, isso tem que cuidar, né? Que tipo de sabotagem será que eu faço na minha vida hoje que não deixam eu chegar onde eu quero? Tá? Então, isso é importante de lembrar. Até ele tem uma parte aqui que eu vou mostrar pra vocês que traz várias sabotagens do esquema do fracasso. Por exemplo, você não toma atitudes necessárias para desenvolver habilidades na carreira. Foi o que eu acabei de falar. Por exemplo, terminar uma educação escolar, estudar para se manter atualizado. E aí eu não faço isso e aí eu não me desenvolvo, né? De novo, não chego no meu objetivo e aí volta aquele pensamento, viu como eu sou um fracasso? Tá? Mas por quê? Porque eu não me desenvolvi, né? Ou também pode escolher uma carreira abaixo do seu potencial. Termina, por exemplo, uma faculdade, né? Mas acaba trabalhando com algo, sei lá, né? Algo que não precise desenvolver tantas habilidades, tá? Então eu acabo indo para uma carreira abaixo do meu potencial, do que eu poderia dar também, tá? Outra coisa, né? Às vezes evita aceitar novos trabalhos ou promoções também, tá? Por quê? Porque às vezes tem medo, né, de decepcionar, de... Não, a pessoa, eu acho que ela tá confundindo, eu acho que ela me deu essa promoção por algum outro motivo, né? Eu acho que ela não sabe que eu não tenho esse potencial, tá? Depois, outra sabotagem do esquema do fracasso. Começa a trabalhar em algum lugar e começa a faltar no trabalho, começa a chegar tarde, tá? Traz muitos atestados também, né? Pode ser uma sabotagem do esquema do fracasso. Então eu já vou me demitindo antes que façam isso comigo, tá? Não sei se vocês estão entendendo esse processo que acontece, né? Mas assim, se eu tenho um esquema de fracasso, ele vai ativar em várias situações na minha vida, tá? Então, às vezes eu não tô nem tô consciente que ele tá ali, né? Principalmente pra quem não conhece os esquemas e não sabe, né? Se tem ou não. Outra coisa, não consegue se comprometer com uma carreira. Então, passa por vários empregos, mas não se fixa em nenhum, né? Então, eu vou passando de trabalho para trabalho, mas eu não consigo me fixar em nenhum emprego. Então, é outro tipo de sabotagem também do esquema do fracasso, tá? Ou também escolhe uma carreira extremamente difícil e competitiva e nunca desiste, tá? Medo de tomar iniciativa ou decisões, outra sabotagem do esquema do fracasso. Se sente burro, sem talento, né? E sente que é uma farsa, mesmo se saindo bem no trabalho. Isso é uma outra questão, tá? É muito difícil, às vezes, quem tem esquema do fracasso, reconhecer que faz um trabalho bom, né? Reconhecer que é bom no que faz. Porque tá sempre, né? Tá sempre com aquele pensamento de que um dia vão descobrir que eu não sou bom o suficiente, né? As outras pessoas fazem melhor do que eu, são mais inteligentes do que eu. Então sempre, né, estão com aquele pensamento de que a qualquer momento a farsa vai aparecer, tá? É bem difícil, tá? É difícil esse esquema, ele traz bastante prejuízos, assim, né? Eu vejo muita gente, assim, que eu atendo no consultório, que tem esse esquema de fracasso, mas que são super inteligentes e têm várias habilidades, mas que não conseguem enxergar isso neles. Então, prejudica bastante, né? Depois, vamos ver... outra coisa, né? Você escolheu parceiros também muito bem-sucedidos em seus trabalhos e vive através do sucesso deles, mas não permite alcançar o próprio sucesso. Então, eu tô me relacionando com alguém que é bem-sucedido e eu vivo através do sucesso dessa pessoa, mas eu não consigo buscar o meu próprio. Tá? Aí tem uma questão, né? Porque a gente tem formas de lidar com o esquema, tá? Uma forma é o hipercompensar. Então, o que acontece, né? A pessoa, quando ela tem esquema de fracasso, ela pode se estimular muito, 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 e aí ela vai ser bem sucedida, mesmo que ela sempre vá sentir que não é verdadeiro, né? Mas ela acaba ficando bem sucedida
por vários estímulos que ela acaba colocando nela. Então é muito comum achar pessoas, né, no mundo corporativo, enfim, que são pessoas bem-sucedidas e que têm um esquema de fracasso mesmo assim, tá? Mesmo assim. Então, vamos ver aqui, tem algumas pessoas falando, deixa eu ler. O Carlos aqui, conhecer-se é fundamental para quebrar o esquema de fracasso? Sim, tá? Bem colocado. Se conhecer, ele é muito fundamental para quebrar o esquema de fracasso. Como é que eu sei, né? Então, assim, existem, claro, algumas perguntas que a gente faz para ver se a pessoa realmente tem esse esquema, tá? Como é que eu descubro? Na verdade, é um questionário que a gente faz, enfim, né? Que ali vai pontuar quais são os esquemas que a pessoa traz desde a infância. Mas, por exemplo, algumas perguntas que a gente acaba fazendo para ver se tem ou não o esquema do fracasso são aquelas assim, do tipo, eu sinto que eu sou um fracasso na minha carreira, ou eu sinto que eu sou menos competente do que as outras pessoas, eu acho que os outros fazem melhor do que eu. Então, tudo isso são indícios, tá? De que eu tenho esse esquema, tá? São indícios disso. Ou, as pessoas me acham mais competente do que realmente eu sou. Porque vem aquela questão da enganação, né? Então, a gente, para ter uma ideia, né? Se vocês têm ou não esquema do fracasso, se façam essas perguntas, né? Se vocês sempre se sentem menos, se vocês acham que os outros sempre são melhores, ou têm mais habilidades, ou que os outros são mais competentes, né? De novo, aquilo que eu falei lá no início, qual é o conceito de fracasso para cada um de vocês? Né? Eu posso achar que, sei lá, eu sou um fracasso porque eu não passei numa prova, num concurso que eu fiz, tá? Só que assim, bom, eu já posso ter passado em várias outras coisas, só eu não passei nesse concurso. E será que todo o resto que eu já fiz não vale? Por que eu tenho que me fixar numa coisa que deu errado? Então é muito comum as pessoas pegarem uma situação que deu errado na vida e generalizar pra tudo. Tá? Então, eu não fui bem em uma prova, eu não fui bem em uma seleção de emprego, ou coisa desse tipo, então eu sou um fracasso. Não, eu não fui bem naquela situação, né? Naquela situação pontual. Mas isso não significa que eu sou um fracasso em tudo que eu vou fazer. Então, cuidem esse pensamento, né, do fracasso. Avaliem bem as situações que vocês deram certo e as situações em que não deu certo e por que não deu certo, tá? Como eu disse, existe a sabotagem do esquema. Então, eu vou me candidatar para uma vaga numa empresa, eu tenho que pelo menos ver, né, do que a empresa trabalha, o que é aquela vaga, enfim, tá? Só que, às vezes, quem tem o esquema se sabota e vai lá de qualquer jeito, né? Aí vai lá de qualquer jeito. Então, assim, daí, talvez eu não vá ser escolhido, porque eu não desenvolvi, né, uma parte que seria importante de eu conhecer, saber o que eu tô fazendo, tá? E aí cuidar das comparações, né? Por quê? Porque as comparações, que nem aqui tem uma pergunta sobre comparação também, é super importante evitar as comparações, porque comparação não te leva a lugar nenhum, a não ser tu te sentir mais inferior muitas vezes, né? É sempre o que eu digo, assim, cada um tem uma história de vida, né? Cada um tem um contexto de por que chegou lá. Então, eu me comparar, muitas vezes, é uma injustiça que a gente faz com a gente mesmo, a comparação, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Logo quando eu saí do ensino médio, então a gente tem que achar algo para fazer, vamos dizer assim, né? O que a gente quer ser da vida? Fazer na vida. E aí é muito comum a gente sair do ensino médio e ir para uma faculdade, né? E escolher algo, alguma profissão. Na maioria das vezes. E quando eu saí do ensino médio, eu não tinha bem certeza o que eu queria. Mas eu achei que era educação física. E aí eu entrei e fiz educação física, fiz 1 ano e meio, né, de educação física e fiz estágio numa academia, dei aula numa academia, enfim. Depois eu vi que não era bem aquilo que eu queria, tá? Que eu gostava do ambiente ali de academia e tudo mais, mas não para dar aula, né? E aí eu comecei a pensar, e agora? O que eu faço? Eu troco de faculdade, eu continuo nessa aqui, né? Na época, o que meus pais vão achar de eu ter que trocar, né? Eu nunca fiz muitas cadeiras, porque realmente eu não sabia se era o que eu queria, educação física, tá? Então eu fazia poucas, então o custo não era alto naquela época, assim, né?
E aí eu troquei. Daí eu pensei, não, eu vou fazer administração. E aí eu saí da educação física e fui para administração. Também fiz um estágio na área da administração. Mas assim, ó, se eu tivesse pensado naquela época, mas eu sou um fracasso, porque eu fiz educação física e depois eu desisti, né? Então quer dizer que eu sou um fracasso. Talvez eu teria continuado na educação física e ter terminado e não ter sido feliz, né? E não era aquilo que eu queria fazer. Então, assim, aí eu fui para administração, fiz um tempo, também não era o que eu queria, tá? Eu também desisti da administração. Então a psicologia, ela veio bem mais tarde na minha vida. E aí quando eu me formei, eu já tinha mais de 30 anos quando eu me formei. E aí se eu tivesse também, né, o esquema do fracasso, eu teria pensado assim, olha só, nossa, eu tô com 30 anos, meus colegas já estão tudo formados há muito tempo, né, e eu tô aqui ainda fazendo a faculdade de psicologia. Bom, eu poderia ter me sabotado e não ter terminado a faculdade, né, não ter ido em frente, ou então nunca ter trocado de curso, né, nunca ter procurado o que eu gostaria de fazer. Mas enfim, né, claro que passou pela minha cabeça, olha só, eu tô com 30 anos e não terminei a faculdade ainda. Isso passou pela minha cabeça. Só que isso não fez com que eu desistisse, né, e porque eu pensei assim, ok, cada um tem uma história de vida, né, eu logo que eu saí do ensino médio, eu não me achei no que eu queria fazer. Então, assim, fui descobrir tarde, que bom que eu descobri, né, mesmo que tenha sido tarde, eu descobri. Então, esse foi o pensamento, né? Às vezes a gente fica assim, é muito comum chegar pacientes aqui no consultório, assim, meu Deus, eu já tô com 29 anos, eu não casei ainda, eu não tô na profissão que eu quero, eu não me encontrei ainda. Ok, né? Então, em vez de tu ficar te punindo, né, te depreciando porque tu ainda não encontrou o que tu quer, ocupa tua mente pra experimentar coisas, né? Tu vai ter que experimentar coisas pra ver se tu gosta também ou não. Então, te dá essa possibilidade pra isso. Só que tem pessoas que não se dão essa possibilidade, muitas vezes, porque acreditam que não vão ser capazes, né? Ou que não vão conseguir, ou que vão fracassar. Então, isso atrapalha muito, tá? Isso atrapalha bastante, na verdade. Então foi fundamental, eu vi, né, pra mim, eu não ter me comparado tanto com outras pessoas, tá? Ou ter me comparado de uma forma não tão negativa, né? Isso foi fundamental para que eu pudesse continuar no caminho que eu queria, tá? Então nunca desistam, né, de achar aquilo que vocês querem e também nunca desistam de encontrar o caminho, de experimentar, enfim, tá? Como eu disse, eu sempre fazia poucas cadeiras, então, porque realmente era para experimentar mesmo, tá? O que eu queria fazer. Gente, onde é que vem, né? Vocês podem perguntar assim, tá, mas da onde vem o fracasso, né? Qual é a origem dele, tá? Então eu vou falar aqui algumas, tá? Da onde que vem. Aqui, quando a gente fala em esquema, como esquema é algo infantil, que ele é desenvolvido na infância, tem a ver muito com a criação, tá? E também aqui a gente não acaba dizendo, a culpa é do pai ou a culpa é da mãe. Bom, os pais, eles fizeram o melhor que eles podiam na época, né? Talvez eles não sabiam fazer diferente, né? Enfim, então, né? Então tem que perdoar, vamos dizer assim. Mas algumas origens aqui do esquema do fracasso, tá? Pode ser um dos pais, tá? Serem muito críticos na infância, tá? Pais muito críticos, muito rígidos, né? Que às vezes chamava a criança de burro, tá? Ou de fracassado até, não é incomum, tá? Ter pacientes onde os pais na infância chamavam de burro, de fracassado, tá? Então, questionavam muito a performance na escola. Como é que teu colega... Aí a questão da comparação, tá? Como é que o teu colega, ele tira 9 e tu não? Né? Ou como é que teu primo, ele vai bem na escola e tu não? Ou o vizinho? É muito comum isso, né? E às vezes os pais, eles fazem até de uma forma pra querer motivar, só que não motiva, né? A questão é essa. Do tipo, viu, olha só, teu primo tá indo bem, tu também pode, por que tu não vai? Né? E aí começa a se criar, então, né, essa questão da comparação desde a infância, tá? Depois, tá? Um dos seus pais eram muito bem-sucedidos e você acreditou que jamais conseguiria ser, tá? Também
viver de acordo com o alto padrão deles, né? Então é comparação até com os próprios pais, às vezes, tá? Ah, meus pais são muito bem-sucedidos, o pai ou a mãe, então eu acho que eu não vou conseguir ser igual, tá? Pode ser também. Que mais? Ah, você não era tão bom às vezes quanto outras crianças na escola ou nos esportes, ou se sentia inferior, tá? De novo, vou trazer um exemplo pra vocês, meu, tá? Na 7ª série eu repeti o ano, tá? Eu não passei de ano na 7ª série. Principalmente matemática. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, tá? Então, assim, eu não passei. Claro, foi ruim, teve que repetir o ano, né? Mas ok, faz parte. Às vezes a gente tem alguma dificuldade e não é por isso que a gente vai deixar, né, de fazer as coisas ou de seguir em frente, tá? Então, assim, é muito comum, né, a criança se comparar com colegas já desde pequeno, né, e criando já esse esquema do fracasso aí junto, tá? E na questão de crítica, eu vou dizer que meus pais eram... meus pais não, minha mãe era mais crítica, porque ela foi professora. Então ela era crítica quanto às notas, alguma coisa assim, tá? Então você não era tão bom como outras crianças na escola, e pode ser até em questão de esporte, tá? Esporte, não só em matérias, né? Mas outras habilidades também. E aí, gente, uma coisa muito importante de vocês lembrarem é o seguinte... Muitas pessoas, elas se sentem, tem esse esquema do fracasso por não se sentir inteligentes. Só que a inteligência de notas não é a única inteligência que existe, tá? Existem outras inteligências. Por exemplo, né, a inteligência emocional, a habilidade que eu tenho de lidar com as pessoas, né, a habilidade que eu tenho de... Enfim, são vários tipos de inteligências que existem. Se vocês forem ver nas empresas hoje em dia, eles se importam muito com a questão de relacionamento. Né, de como é que a gente se relaciona com os outros. Então, não é só inteligência de notas, tá? Se vocês pararem para pensar e ver os colegas de vocês na época, talvez alguns que eram muito inteligentes, hoje em dia eles podem estar num trabalho mediano, ou, né, enfim, e alguns que não estudavam tanto, né, podem estar muito melhores. Então, não é só a inteligência das notas, tá? Que é o que conta. Gente, que mais? Tá, vamos ver aqui. Vamos ver. Uma coisa importante, tá? Que para vocês começarem a observar. Vamos dizer que vocês identificaram que vocês têm esse esquema do fracasso, tá? Então, assim, tentem tomar consciência de quais habilidades vocês têm, né? O que eu sei fazer, o que eu já fiz na minha vida que eu vi que eu sei fazer, que deu certo, tá? Então, assim, ó, eu não me foco só no que deu errado, né? Mas o que deu certo que talvez eu não valorizei, né? Porque é muito comum a gente não valorizar as coisas boas que a gente faz, ainda mais quando a gente tem um esquema de fracasso, né? A gente acaba hipervalorizando o que deu de errado. Aí que tá o problema, né? Eu hipervalorizo o que deu de errado e não valorizo o que deu certo, né? Então, fica muito ruim. Então, eu tentar... Tá? Ter consciência dos talentos que eu tenho, das habilidades, né? Coisas que eu já fiz, isso é bem importante, né? Então, por exemplo, eu sou criativa, eu sou boa em jogar algum esporte, né? Quais são as coisas que vocês fazem e que vocês fazem bem, tá? Que fazem bem e não perfeito, porque perfeito não existe, certo? Então, várias coisas, né? Tentar encontrar também o padrão de funcionamento de fracasso na vida de vocês. Qual sempre foi o padrão? O padrão foi eu desistir das coisas? Né? Qual é o meu padrão de fracasso? No que eu acabo me sabotando? Né? Em que situação eu acabo fazendo isso? Tá? Como é que funciona esse meu padrão? Como é que eu consigo lidar quando as coisas não dão certo na minha vida? Eu desisto? O que eu faço? Tá? Como eu disse, tem pessoas que desistem muito fácil, né? Por causa de uma situação que deu errado. Então, acabam não persistindo, né? A persistência, ela é importante quando a gente quer que algo dê certo. Só que se eu já entro numa situação achando que não vai dar, né? Que eu não sou inteligente, que eu não sou capaz, bom, eu vou desistir antes de eu ver o resultado, tá?
Então é isso, né? Poder visualizar as habilidades que eu tenho, ver qual é o meu funcionamento desse esquema de fracasso, em que situações da minha vida ele é ativado, né? E como é que eu faço para lidar com ele, se eu uso muito a evitação das coisas, tá? Uma vez eu tive um paciente que, assim, ele tinha muito esse esquema do fracasso, tá? Ele tinha bastante. Só que ele era super inteligente nas coisas. Só que o que acontecia? Ele evitava. Ele evitava muita coisa. Então, assim, ele estava num trabalho onde ele dava pouco do potencial dele, ele poderia dar muito mais, mas ele não dava, tá? Ele não mostrava as habilidades que ele sabia fazer dentro da empresa que ele trabalhava. Ele não fazia o marketing dele, ele não conseguia fazer isso, né? Porque ele não acreditava muito nele. Quando ele começou a mudar, ele identificou que ele tinha um fracasso e ele começou a ver qual era o padrão de funcionamento dele dentro do fracasso, a gente começou a fazer um plano, né, de mudança para ele. Então ele conseguiu cada vez mais mostrar, né, para os outros o que ele conseguia fazer. Ele conseguiu se valorizar mais, né, e com isso os outros também valorizaram mais ele, tá? Até que ele conseguiu, né, ir subindo na carreira dele. Então assim, mas até então ele estava preso nesse esquema, tá? E ele não conseguia desenvolver. Então, olha o quanto, né, não é os outros, né, é a gente que se limita nas coisas, né? A limitação, ela é a gente que coloca, não é os outros, tá? Porque no momento em que ele começou a se valorizar mais, que ele começou a mostrar mais o que ele sabe fazer, ele foi promovido, né? Então, o problema era de quem? Né? O problema era dele, certo? Ok, e aí eu vou ler pra vocês no final essa live, tá? Ela vai ficar gravada, tá? Essa live que eu fiz, pra vocês poderem olhar desde o início, tá? Mas aqui tem um cartão de enfrentamento de uma pessoa que tem um esquema de fracasso que ela fez. O que é o cartão de enfrentamento? Toda vez que ela se via numa situação, tá, em que esse esquema ele era ativado, ela lia pra ela esse cartão. Então eu vou ler aqui. Agora, eu estou me sentindo sobrecarregada com o sentimento de ser fracassado. Esse sentimento é bastante familiar. Senti isso a vida toda. Por toda a minha vida, venho evitando aproveitar oportunidades para ser bem-sucedida. Por toda a minha vida, venho ignorando meu potencial. Mesmo quando meus professores me avisaram do talento que eu tinha e que eu ia bem em tarefas. Em vez de aproveitar a oportunidade, fiquei sentada, me sentindo uma fracassada e correndo atrás de uma carreira de quem eu nem gosto e nem sou boa. Minha evitação começou quando eu era criança, quando eu me sentia atrasada frente aos meus colegas e ninguém me ajudava a recuperar o conteúdo que eu havia perdido. Ninguém me notava. Fugir me ajudou a enfrentar o problema quando eu era criança. Mas eu não sou mais criança e isso não está mais me ajudando agora. Porém, agora eu estou no caminho certo. Estou tentando me tornar uma designer de interiores e tenho uma boa chance de ter sucesso. Apenas preciso me manter focada em meu caminho e no fato de que eu estou tendo progresso. Não evitarei novamente. Isso apenas vai me levar ao fracasso. Qual é o meu próximo passo? Isso é o que eu preciso fazer. Trabalhar para alcançar mais um degrau na escada do sucesso. Tá? Então aqui é um cartão de enfrentamento de uma pessoa que tem esse esquema de fracasso, né? Então ela se deu conta de que ela tem, né? De que ela sente isso e que ela tem que fazer algo para mudar isso, tá?